E a gente continua atualizando para vocês a situação do povo indígena Yanomami. A Polícia Federal abriu nesta quarta-feira um inquérito para apurar suspeitas de outros crimes, como genocídio, omissão de socorro e danos ambientais nas terras indígenas Yanomami, em Roraima, do norte do país. A investigação foi instaurada após uma determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública na última segunda-feira. O chefe da pasta, o ministro Flávio Dino, determinou que se investigasse um possível incentivo político a garimpos ilegais e abandono de serviços de saúde durante o governo Bolsonaro. Caso está em sigilo e vai ficar sob responsabilidade da Superintendência Regional da PF, lá em Roraima. Até o momento, mais de 1.000 indígenas do povo Yanomami já foram resgatados por equipes do Ministério da Saúde e levados para a capital do estado, Boa Vista, segundo informou o secretário de Saúde indígena, Webe Tapeba. Uma informação da Folha de São Paulo confirma que a Casa de Saúde Indígena em Boa Vista, que tem capacidade para atender 200 pessoas, está funcionando como um hospital improvisado e já recebeu até terça à noite mais de 700 pacientes. E para detalhar menor a gravidade dessa situação, vamos conversar agora com o Rogério Duarte do Patel, antropólogo e professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa tarde, professor. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Professor, o líder indígena Júnior Recurari disse que a gestão Bolsonaro ignorou mais de 60 pedidos de auxílio ao povo Yanomami durante os 4 anos de governo. Além disso, o Ministério Público afirma ter alertado o governo em novembro do ano passado sobre a gravidade dessa situação. Considerando que até então já foram mais de 1.000 pessoas resgatadas, com possivelmente uma subnotificação desses casos, como e por que o senhor acha que a situação chegou nessa gravidade? Bom, realmente é um dos momentos, capaz a gente dizer até que é o pior momento de todos os tempos para os Yanomami, quer dizer, no fim dos anos 80 teve a primeira grande corrida do ouro por lá, mas o contexto agora realmente está extremamente dramático, né? E a situação que está realmente mexendo com a sociedade brasileira de uma forma bem incrível nesse momento, é fruto de 2 processos paralelos que se retroalimentam e criam essa situação caótica, né? Quer dizer, o primeiro é, obviamente, a entrada maciça de invasores, né, do garimpo ilegal, que tiveram, então, esse incentivo, né, do ex-presidente da República, não é segredo para ninguém, ele falou isso abertamente a vida inteira, desde os anos 90 e depois na campanha eleitoral e depois durante o mandato dele, que ele era a favor do garimpo na terra indígena, que era contra a existência da terra Yanomami, enfim, né, não preciso repetir aqui, ele mesmo declarou tudo isso inúmeras vezes, né? Então isso, por um lado, manda uma mensagem para a sociedade, né, para os interessados a fazer a extração de ouro, que não vai ter punição, enfim, que o próprio presidente está enfim, sinalizando ali uma espécie de uma proteção, né, para esse tipo de atividade. E, por outro lado, que é o lado mais perverso dessa crise, é, paralelamente a isso, o desmonte da estrutura de atendimento à saúde, né? Que a gente vê aí, o próprio Júnior e a Rutucar, a Associação Yanomami também, vem todos esses anos denunciando o sucateamento completo dessa estrutura de atendimento, né? Por falta de medicamentos, problemas com aeronaves, enfim, mesmo tendo muitos profissionais ali muito dedicados a fazer o atendimento, as condições de trabalho ficaram inviáveis e com a explosão do garimpo, realmente os profissionais de saúde não tinham nem condição de segurança, né, para trabalhar. Então, essas 2 coisas somadas geram um desequilíbrio lá dentro de uma forma tão radical que acabou produzindo essa situação caótica onde os indígenas não têm nem condição de se alimentar, basicamente. Tá uma situação realmente gravíssima. E no momento, além do Exército, a Força Aérea Brasileira e a Força Nacional do Sul já encaminharam, né, profissionais para Roraima para tentar auxiliar no resgate. O que mais que o Estado precisa, o que mais o Estado pode fazer nesse momento?
Eu acho que esse governo começou bem, né, nas mesmas, vamos dizer assim, nessas mesmas três dimensões, né, quer dizer, a ida do Lula com vários ministros ali para Roraima manda uma outra mensagem, né, mostra para a sociedade que aquele momento anterior acabou, foi ultrapassado e que o Estado, a princípio, vai agir. Né? E aí rapidamente se cria, então, tanto do lado da saúde quanto do lado da FUNAI, né, que não é mais do Ministério da Justiça, agora está lá com o Ministério dos Povos Indígenas, começa a se movimentar para socorrer primeiro essa situação dramática nutricional, né, da fome lá dentro, o atendimento, então, à saúde, porque tem uma série de problemas criados por coisas super evitáveis, por exemplo, verminose, né? Quer dizer, não é nada super complexo fazer uma distribuição de remédio de verminose, e nem isso estava acontecendo. Né? E o mais difícil é começar todo esse processo, então, de desintrusão da terra indígena, e fechar todos esses garimpos aí, que é uma situação realmente difícil de executar e de negociar politicamente também na região. Professor, o senhor falou, né, que o Lula, ao ir até Roraima, passa uma imagem diferente para o mundo, mas assim, eu queria entender a imagem anterior. Que imagem o Brasil passou com esses tantos de casos, como o senhor acabou de dizer, de doenças facilmente evitáveis numa população tão numerosa como é o povo Yanomami, ainda mais considerando a dívida histórica que o país tem com esses povos originários? Isso compõe essa imagem horrível, a partir pelo menos do viés, né, socioambiental, vamos dizer assim, que o Brasil adquiriu nos últimos anos. Quer dizer, foi uma opção por ser pária internacional também declarada explicitamente, e o mundo inteiro percebeu isso. Quer dizer, não é à toa que os recursos do Fundo Amazônia ficaram travados, enfim, tem uma série de decorrências, né, do país que tem, um dos países que tem mais vocação para ser líder aí num novo modelo de desenvolvimento nesse contexto do século XXI, que optou por voltar para meados do século XX e fingir que nada estava acontecendo, e fazendo uma política colonialista truculenta de tentar fazer um desenvolvimento tipo faroeste e pondo a conta nas costas dos povos indígenas, né? Então, realmente, se o Bolsonaro cumpriu alguma promessa no governo dele, essa promessa ele cumpriu, ia mais demarcar 1 centímetro de terra indígena, e que ia permitir, mesmo de forma velada e não regulamentada, a exploração mineral na terra indígena. O que acontece é que, fazendo isso desse jeito, nessa clandestinidade toda, é a antiga política colonial do bang-bang, né? E para tentar criar um fato consumado e, a partir daí, construir um discurso, né, de uma regulamentação da mineração. Então, a ideia é fazer vista grossa, deixar o caos se instalar, para depois fazer aquele discurso de que não tem como resolver o problema, então é melhor regulamentar do que deixar assim. Só que tem uma terceira opção, que é tirar todo mundo de lá, como foi realmente, né, sempre desde o fim da corrida do ouro, lá no meados dos anos 90, o garimpo foi relativamente bem controlado lá dentro. Ficaram apenas alguns pequenos núcleos, um ou outro momento de intensificação, etc., mas estava ali relativamente controlado. E aí, com a chegada do Bolsonaro, a porteira realmente foi escancarada e o negócio fugiu do controle, né, completamente. Então, o mundo inteiro meio que assistindo isso, de certa forma, mas agora, com a mudança, então, do discurso, a questão vem com mais contundência, e realmente, como a situação está tão dramática, pegou no coração de todo mundo, e está uma grande movimentação aí para tentar ajudar os Yanomami.